Quero aqui, nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a Deus por Ele dar esta oportunidade de estarmos aqui, iniciando nossos trabalhos, iniciando as nossas tarefas, cumprindo assim o nosso papel. Mas quero aqui lembrar, apesar de estar ausente, o discurso do vereador Daniel, que nunca foi diferente, vereador Maria José. Nesse período, o ano eleitoral, sempre aqueles que buscam uma cadeira nesta casa, que buscam ser um representante do povo, mas que sempre o povo o renegou. Então esses que ficam nas esquinas, desfazendo desta casa, desfazendo desses vereadores, que diga-se de passagem, cumprem o seu papel. Aqui tem 6 vereadores de 3, 4, 5 mandatos, 6 mandatos consecutivos. Isso quer dizer vereadores comprometidos e compromissados com a população de Canavieiras. Mas todo período eleitoral não é diferente. Aqueles que buscam uma vaga nesta casa, aqueles que buscam ser um representante do povo e que nunca tiveram condições de ser representante do povo, porque assim o povo sempre o repudiou nas urnas. Mas essa casa aqui tem pessoas, tem vereadores e vereadoras que sempre o povo disse, sempre o povo votou e sempre essas vereadoras e esses vereadores o representam muito bem a sociedade da nossa terra. Ouvi atentamente o discurso da vereadora Maria José, e a vereadora Maria José esqueceu, vereadora, de um grande ponto positivo desta casa, onde citou todas as obras, todos os projetos oriundos desta casa para beneficiar o povo desta terra. A vereadora lembrou de todos os pontos positivos desta casa, mas esqueceu, vereadora, dos agentes de saúde, quando essa casa deu a estabilidade dos agentes de saúde, que foi modelo para outras câmaras, tanto da Bahia como até do Espírito Santo, que veio aqui, que ligaram para saber o modelo, como se foi feito o projeto, para dar estabilidade aos agentes de saúde desta terra. Isso é gratificante, sim, para uma Câmara de respeito, para uma Câmara que pensa no povo. Isso é gratificante para nós, vereadores, como a valorização do magistério, que quando se fazia um concurso, professores de 10, 15 anos lecionando, faziam um concurso hoje, os professores que passavam no concurso entravam com o mesmo valor de salário. Quer dizer, quem está há 10, 15 anos não tinha valorização nenhuma, não tinha tempo de serviço, e outros quinquênios, não sei o que beneficiassem esses profissionais. Nós fizemos aqui com a secretária Geni desta casa, reuniu várias vezes aqui, e nós demos essa valorização para o profissional, para o professor. Tem aqui a professora Maridade, que pode bem dizer o trabalho desta casa e a valorização que foi para os professores desta terra. Essa casa, sim, tem o seu papel, fez o seu papel, e não tenho, vereadora Laura, não tenho nenhum medo de enfrentar qualquer eleitor, em qualquer lugar, em qualquer setor do nosso município, porque essa casa, nem eu, nem nenhum vereador de vocês, porque essa casa cumpriu rigorosamente com o seu papel. Eu ando, e tenho certeza que vocês também andam de cabeça erguida, porque o vereador desta Câmara, desta casa, deste município, cumpriu com o seu papel. Quando fala em prefeito, a gente, às vezes, nem o parlamento, eu sempre digo isso, nem o parlamento, seja ele federal, estadual ou municipal, não só pode ser
como prefeito, e eu tenho certeza que nesses 11 meses de governo, aliás, 10 meses de governo que falta, não vai ser diferente. Porque o prefeito já tem responsabilidade, valorizou a classe dos professores, como que foi dito aqui pela professora Maria José. Hoje, 80% dos professores do nosso município têm a sua estabilidade, tem a sua faculdade e mais de 50% com pós-graduação. Isso quer dizer uma administração para o futuro e para se começar na educação tem que ser, em primeiro lugar, a educação para buscar o futuro de qualquer município. E isso foi feito com grande atitude, com grande personalidade, preparando a cidade para o futuro. Agora, não deixe de pegar em outros assuntos, como a oposição bate, está correto a questão de força de Jardim Borundanga, como eu mesmo cobro aqui dos títulos de cidadão, que até hoje não foi dado aos moradores daquele bairro, até hoje. E se você não tem seu título de domínio, de cidadão não, desculpa, título de domínio, se você não tem esse título de domínio de sua residência, quando que você pode dizer, eu sou dono desta casa? E nós estamos no período, vamos chegar ao período eleitoral, estamos no ano do período eleitoral. Esses títulos têm que se acontecer, tem que ser dado esses títulos àqueles moradores do Jardim Borundanga, que vai ser a garantia dos donos daquelas casas, porque sem o título ninguém é dono de nada. E o município, o prefeito, tem que dar esse título aos moradores do Jardim Borundanga. Eu vou cobrar isso aqui até o fim deste ano, para que aqueles pobres coitados recebam realmente o seu título de domínio. Mas, companheiros vereadores e vereadoras, assistir o maior absurdo do mundo. Eu, na segunda-feira, vindo de Ilhéus, cheguei ali no posto policial, tinha 6 ou 7 carros parados. Eu parei, pensei até que ter sido, ixi, aconteceu algum acidente. Jânio, vereadora Maria José e vereador Zé Carlos, que representam esse interior, o povo do interior está sofrendo, vereador Jânio. Vereadora Maria José, os picapeiros, essas pessoas que necessitam desse transporte, estão sofrendo na pele. E eu encostei lá, parei, e até um moreninho lá, policial da Polícia Rodoviária, me conhece. Eu, rapaz, foi o que aconteceu aí? Não, rapaz, aqui é o novo comandante, que o Major Serpa, como todos nós sabemos, não é mais o major, o chefe da Polícia Rodoviária, foi mudado, agora é um outro chefe, na verdade eu nem sei quem é, e que, Jânio, todas as pessoas que estavam ali paradas, receberam 2 pessoas que receberam até 3 multas. O seu João da Besta estava lá, um pobre coitado, que vive lutando para ganhar o pão de cada dia, foi multado 3 vezes, 3 multas o rapaz recebeu. Seu Heráclito, que na hora estava passando, eu lá tentando argumentar com o rapaz, ele disse, rapaz, infelizmente é a autorização que a gente tem, aqui nós não podemos deixar ninguém passar, e a gente tem que atuar mesmo. Foi a resposta que o rapaz, o povo é de interior, esse povo é um povo sofrido, que não tem linha de ônibus. Não, mas aqui o nosso chefe, a gente está atuando de acordo com o que o nosso chefe quer. Nessa hora vai passando o seu Heráclito, com umas 20 pessoas em cima da caminhonete, 2 senhoras
aquilo. Foi lamentável, é triste, vereador Jean. 1h, da tarde, as pessoas, eles têm que largar quase na entrada da cidade para pegar na entrada do Cubido, porque não pode passar ninguém em cima de caminhonete no posto. A gente sabe disso, a gente sabe que é lei, mas na época do Major Serra, que nós chamamos o Major Serra aqui, que eu sempre digo que o Major Serra não foi o pai, não foi a mãe da nossa terra, para esses picapeiros, e que nós fizemos a questão da associação dos picapeiros. Hoje a gente precisa, cara, retornar isso, convidar esse major novo que aí está iniciando, chamar esse major, Maria José, para a gente ver o que, é que a gente faz com relação a essas pessoas, aquelas pessoas. As pessoas andam quase 1 quilômetro de pé, pelo 1h da tarde, criança de 2, 3 anos, andando naquele sol, em cima do asfalto daquele, quase 1 quilômetro, para poder não passar por posto, e as pessoas, e a gente, vamos ficar assistindo isso, a gente